Boa tarde a todos. Nesse dia, dia 29 de julho de 2019, hoje nós, conforme definido no nosso cronograma, estaremos fazendo a leitura dos trabalhos realizados pela relatoria, por intermédio do vereador Ademir, para que semana que vem possa efetivamente ocorrer a votação do relatório. Hoje nós temos algumas atividades. Antes de mais nada, o vereador Edson Paiol vai fazer as considerações em relação à última ata, e na sequência a gente vai acertar, né, a forma que nós vamos conduzir o processo a partir da leitura do relatório. Ok? Então, com a palavra, vereador Paiol. Boa tarde a todos e a todas. Ata do dia 13 de 2019, né? Foi enviada a todos os vereadores alguma sugestão, a todos os membros da comissão. Está tudo ok para assinar a ata? Tudo ok, pastor? Então, vamos passar para assinar a ata. Não havendo nenhuma consideração, a ata não tem nenhuma discussão. Vamos à votação. Os contrários se manifestam. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada. Antes nós vamos abrir o relatório. Antes de abrir os relatórios, então nós vamos agora... Ok? Vereadores, eu gostaria que, se fosse possível, vocês se aproximassem um pouquinho aqui. Vereadores, por gentileza, só um minutinho para a gente definir aqui alguns andamentos, por gentileza, a condução dos trabalhos. Retornando aos trabalhos, vamos definir a nossa rotina conforme a gente combinou com os vereadores. A partir da leitura de hoje, 2 vereadores terão direito a vistas. Se mais de 2 vereadores solicitar vista, nós vamos fazer um sorteio. Ok? Terminada a leitura, definido o sorteio, o vereador primeiro que foi sorteado, ele vai levar para casa o relatório, ele devolve quarta-feira, no mesmo horário que ele recebeu o relatório. Na quarta-feira, naquele mesmo horário, o outro vereador escolhido, votado, ou que foi sorteado, leva o relatório para casa e vai nos trazer na sexta-feira, no mesmo horário. Ao ser entregue esse relatório, a assessoria vai fazer a digitalização para que todos tenham acesso às informações, inclusive a todos os relatórios, para que segunda-feira a gente possa realizar a votação. A votação será respeitada o critério do regimento da casa, onde os vereadores, todos poderão se manifestar em 10 minutos, concedendo as apartes necessárias, se for o caso, e encerrando a sua participação, para que, tão logo, todos possam se manifestar, ou no término das manifestações, os relatórios vão à votação. Ok? A eventual questão de ordem serão apenas por encaminhamentos, não serão para discussão de relatório, para expor opinião. Gente, isso não tem mais condições de fazer, senão nós vamos ad eterno. Encerrou, essa parte já encerrou, tá? Não tem mais essa possibilidade. Ok? Ok? Os contrários se manifestem em votação.
Os que estão a favor permaneçam como estão. Ok? Votado. Mais alguma dúvida, vereador Giovanni? Ok. Em relação à votação, será feito de acordo com os relatórios, como se faz uma emenda. Primeiro vão ser votadas as emendas, os relatórios dos dois vereadores que obtiveram vista, e, por fim, o relatório do relator. Ok? Nós faremos a votação por ordem alfabética dos vereadores. Ok? Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Fica definido dessa forma. Mais alguma questão? Não, né? É isso, Giovanni? Ok. Muito bem. Então agora nós vamos abrir o relatório que foi protocolizado pelo vereador Ademir, relatório. Se alguém desejar acompanhar, está à disposição. Vereador, verifica se está da forma que o senhor apresentou. Certinho, para vocês cortam. Não, tem que abrir. Deixa o povo ver. Importante as testemunhas. Ok, Renato? Esse é o anexo 10. Isso aqui é o anexo 10, aquele que veio da... Ok. Esse é o anexo relativo às sugestões, é isso? Esse aqui é o relatório final? E aqui é o parecer da assessoria jurídica em relação aos documentos juntados no final dos trabalhos da comissão, ok? Não, ó, vereador, o senhor vai fazer menção a esse relatório também? Tá. Ok? Então eu gostaria agora, se possível, eu gostaria de pedir absoluto silêncio para que a gente possa concluir o trabalho através da leitura do vereador relator Ademir José Honorato, que está com a palavra. Muito boa tarde a todos e a todas. Já está ligado? Não, deixa assim, eles regulem lá. Eu não quero ficar com isso. Eles regulam lá, eu não quero ficar atrapalhando aí. Tá ok aí? Tá todo mundo ouvindo? Atrás? Regula só mais ao lado. Aquele lá estava meio regularizado. Fechou? Então tá. Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa casa, que é a casa do povo, né? Como conhecido, esse problema do Cristina da Prev já não é de hoje, há muito tempo, né? Que aconteceu muitos casos, muitos problemas aqui nessa casa, já veio várias vezes esse problema para cá. Queremos que se resolva assim, que se respeite a todos, tanto o executivo, o legislativo, aos funcionários, às leis, que ela seja de uma forma uniformizada daqui para frente. Assim esperamos, né? Portanto, eu gostaria de eu quero uma serenidade, quero ter serenidade, gostaria de ser um pouco de paciência de vocês, do silêncio até, para mim poder me concentrar melhor. Eu ficaria feliz se não houvesse nenhum tipo de interrupção, né? Eu ficaria feliz mesmo. É meu dever me pronunciar, como escolhido, então é o que eu farei. Eu farei uma breve colocação de como vai ser o crescente do meu relatório, certo? Essa comissão de inquérito, destinada a investigar possíveis irregularidades ocorridas entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e o Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Criciúma, Criciúma Prev. Relatório final da CPI do Criciúma Prev. A comissão de inquérito, criada pela resolução número 009/2019, de 16 de abril de 2019, destinada a apurar possíveis irregularidades ocorridas entre a Prefeitura Municipal de Criciúma e o Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Criciúma, Criciúma Prev. Datado de hoje. Nós temos aqui como nosso presidente o Júlio César Caminhas, que eu como relator, o Edson Paiol como secretário, o vereador Aldinei, o Jair Augusto, Alexandre, o Júlio César Colombo e o vereador Zairo como componentes dessa CI. Bom, desse sumário, o crescente dessa CPI, ela se criou assim. Formada a comissão,
né, da instalação dela. Vai ter um breve histórico da criação e composição desse trabalho da CI. Como foi composta a mesa, está todo no relatório. O 2.2, que é o objetivo da CI, que é sobre denúncia que foi protocolada no Ministério Público. 2.3, dos documentos em anexo, relatórios e o regimento interno, que está nesse item, né? 2.4, dos depoimentos, que é a transparência que foi dado aqui online, né, via Facebook, pela TV, aqui também acompanhado pelos vereadores e também pela plateia. Da análise do processo, né, dessa comissão de inquérito. Dado o direito de acompanhamento de auxiliares também foi dado, está tudo registrado, foi dado aos depoentes também direito de ter algum acompanhante, um advogado, assim conforme o pedido deles, né? Do fato determinado, que a gente usou, foi da denúncia do Ministério Público, também veio aqui para nós a Câmara. Do resumo das atividades dessa comissão. Foi feita a eleição da mesa, as atas, o regimento interno, as convocações, as contratações da auditoria e o andamento da CI e reuniões assim por diante. Da apuração dos fatos, né, a transcrição e a síntese dos depoimentos, foi a descrição das oitivas, os depoentes, foram quase 150 páginas descritas dos depoimentos. Nas linhas de investigação, um resumo breve do relato dos depoentes, logicamente, um resumo também da PSW, que foi a auditoria contratada por nós aqui, os resultados também da juntada do documento que a Prefeitura pediu, através do líder de governo, o vereador Aldinei Potelec. Aí vai ter as conclusões, aí tem ali das licitudes, talvez conforme está, os encaminhamentos à mesa, diretora da Câmara, os documentos anexos e as sugestões. E tem as sugestões que são dadas também no final. Portanto, eu começo a ler, a partir de agora, a minha conclusão dentro desse relatório, dentro dessa CPI, dessa CI montada na nossa cidade, na nossa Câmara. Antes dessa efetiva conclusão, cabe esclarecer que a comissão de inquérito não possui poderes de sentença, não iremos punir, nos cabe apenas o papel de investigar e sugerir. Os trabalhos só foram realizados graças aos esforços dos membros da comissão de inquérito que puderam apurar e evidenciar indícios de provas. Os documentos levantados, a auditoria realizada e os depoimentos demonstraram a existência de supostas irregularidades conforme segue. Recebemos na Câmara de Vereadores de Criciúma documentos dos Conselhos de Administração e Fiscal sobre a denúncia de supostas irregularidades que nós, enquanto vereadores, precisamos apurar. Ocorre que precisamos prestar esclarecimento aos denunciantes, que são os nossos servidores, representados pelos signatários da denúncia, e aos nossos contribuintes, que com muito esforço realizam os pagamentos de impostos, taxas, tarifas e contribuições, e que esperam do poder público publicidade de seus trabalhos. Para melhor entender, passo a seguir a mostrar as denúncias e, na sequência, um resumo dos documentos e depoimentos que foram buscados durante um período da comissão de inquérito, que abordou os pontos abaixo, conforme do Ministério Público. Número 1. Ausência de parecer do Conselho quando do parcelamento relativo ao período de 2017 e 2018, em desacordo com o artigo 25 do inciso 15 da Lei Complementar 053/2007. Número 2. Inexistência de valores na composição de débito apresentado à Câmara de Vereadores para efeito de parcelamento. Número 3. Atos da presidência do Criciúma Prev acerca de suas obrigações quanto ao adimplemento das parcelas cuja garantia está vinculada ao FPM, à luz da portaria MPS número 402, correspondente à Lei Municipal número 7.122 de 2017. Número 4. Falta de pagamento dos valores devidos ao Criciúma Prev, com a existência de saldo financeiro em suas respectivas datas, junto à Prefeitura Municipal de Criciúma e às instituições financeiras. Passamos a apresentar os documentos que instruíram os nossos trabalhos. Inicialmente, por meio de requerimento, número 162 de 2019, do volume 1, os vereadores proponentes, já citados nos autos do documento, com data de 9 de abril de 2019, apresentaram o pedido da Câmara de Vereadores de abertura de uma comissão de inquérito, que foi aprovada após observado o cumprimento do regimento interno da Casa. Devidamente constituída em 16 de abril de 2019,
conforme a resolução 009/2019, das folhas 37 em anexo do volume 1. Foi solicitada uma auditoria no Cristimaprev para avaliar os pontos da denúncia conforme o requerimento das folhas 39 do volume 1 também. Em seguida foram estabelecidos cargos, cuja votação foi realizada na primeira sessão, conforme a ata de folhas 40 e 41 do volume 1. Todos esses dados já se encontram citados nessa apresentação, numa ordem cronológica de atos. Evitarei citá-las um a um e discorrendo através de um resumo de cada depoimento que simboliza a mais absoluta expressão da verdade, comprovada com os documentos da auditoria realizada. Iniciando pela senhora Patrícia, apresentou todo o conteúdo da denúncia, bem como outros assuntos que não foram objetos de nossa análise, para não perder o foco desse trabalho, tão importante quanto, porém, para evitar desvio de propósito dessas denúncias. Até porque, se fôssemos apurar também esses detalhes, teríamos que apurarmos desde o início da criação do Instituto, o que não seria possível pelo tempo da existência do Cristimaprev, quanto ao período da comissão de inquérito. Na sequência, ouvimos o senhor Darcy, que passamos a resumir. O senhor Darcy mostrou ter sido responsável pelas decisões tomadas, que não avançou nos bloqueios dos valores porque entendia que não era devido, pois o secretário da Fazenda e o prefeito asseguraram que colocariam em dia. Falou que fez a vinculação e não fez a retenção. O senhor Darcy claramente não reteve os valores e nem denunciou a inadimplência da Prefeitura quanto aos atrasos da contribuição patronal após o parcelamento, ou seja, correspondente à contribuição a partir de abril de 2017, conforme está previsto no termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários do acordo do CADIPREV, número 02281/2017, página 11 e 12, conforme a cláusula 4ª e 5ª desse termo. Em relação ao depoimento da senhora Gissandra Soares Figueiredo Moretti, temos a registrar. Ela se mostrou responsável pela contabilidade, que tinha ciência das entradas, dos recolhimentos e da falta deles também, sendo que o seu chefe imediato era o diretor-presidente, o senhor Darcy, a quem ela reportava todas as ações, ou seja, todas as informações eram levadas ao conhecimento dele para que ele tomasse as suas devidas providências. De acordo com a declaração da senhora Terezinha Barabás Córdoba, temos as seguintes considerações. No depoimento da senhora Terezinha, ficou demonstrada que os juros por atraso ocorreram e foram parcelados junto com os valores nominais. Justificou os ganhos nas aplicações, no entanto, os encargos e acréscimos foram adicionados ao parcelamento, bem como a correção quando do pagamento das parcelas. Já o senhor Pablo, Pablo Bernardo Machado Pinto, responsável pela empresa BR Prev, que realizou os trabalhos atuariais antes da empresa Lumens, apresentou as seguintes ponderações em resposta aos questionamentos. Ele alertou que a possibilidade de redução tarifária nos casos de alíquotas suplementares somente seria possível após 5 anos do superávit. Outro ponto tratado foi da inaplicabilidade da portaria 464/2018, antes de 2020, podendo até ser facultada para 2019. Que o Cristimaprev tem aumentado seu prejuízo e que no momento certo o município será notificado por conta da portaria 464/18. O senhor Pablo, ao responder ao vereador Júlio Colombo, quanto ao prejuízo que o parcelamento estariam causando ao município, sua resposta foi direta, ao comparar. Se ele tivesse devendo para o vereador 60 mil e pagaria 1 mil por mês, se isso causaria prejuízo. Ou seja, se eu tenho 60 aplicado, estou perdendo o rendimento, ao receber parcelado. Já o senhor Celito Cardoso, que é o secretário de Fazenda atual, apresentou uma série de ações e ele vem sugerindo ao prefeito, segundo ele poderia ajudar na solução dos problemas do Cristimaprev, sendo ele
uma pessoa que tem apresentado sugestões, no entanto, também deixou claro as relações com o diretor-presidente e o prefeito, demonstrando, inclusive, que o Sr. Clésio Salvaro é quem toma as decisões quanto ao pagamento ou não das contas da prefeitura. No depoimento do Sr. Celito Cardoso, como secretário da Fazenda, declarou que os pagamentos relativos ao Criciúma Prev estão em dia e não sabe da data do pagamento. Que o parcelamento de 52 milhões correspondente a 48 milhões de valores nominais e os mais de 3 milhões são juros, multa e correção, informou que essa atualização é fornecida pelo CADPREV. Disse que quem determina se paga ou não paga é o prefeito. Abre aspas. A decisão de não realizar o pagamento a partir do senhor do senhor e do prefeito, fechar aspas, abre aspas, perfeitamente. Afirmou que ele sabe e o que o prefeito também sabe. Afirmou que não pagaram as parcelas do Criciúma Prev por estratégia. Segundo o secretário, tinha dinheiro suficiente para pagar e não foi pago as contribuições, que não fica dinheiro parado. O dinheiro que tinha foi aplicado no banco. Fez um relatório de sua gestão em relação ao Criciúma Prev. Sua participação é na gestão e faz recomendações. Desculpa aí. O senhor Robson Gotuso, ex-secretário da Fazenda, também foi ouvido e temos a seguinte resumo do seu depoimento. O senhor Robson Gotuso alertou sobre o saldo devedor assumido pelo prefeito atual. Informou que assumiram valores provenientes de contribuições dos servidores sem repasse do ano de 2016 e a decisão de pagar ou não eram do prefeito. Afirmou que em 2017 não houve pagamento da parte patronal. Disse também que existiam valores aplicados nos bancos provenientes de precatórios que o prefeito mandou guardar. Segundo o Sr. Robson, os valores do PIS/PASEP eram calculados errado e o valor que o município devia era mais de 50% de encargos por atrasos por este erro. O vereador Júlio Colombo questionou se o FPM podia ser dado como garantia ou manda para a Câmara e vamos ver o que vai dar. Abrir e fechar aspas. Em resposta, o ex-secretário afirmou que poderia ser dado em garantia. Já o depoente, o senhor Guilherme, além de ter sido contratado, sua empresa Lumens, para realizar uma assessoria previdenciária no município de Criciúma, e contratada também pelo Criciúma Prev, para acompanhar os trabalhos atuariais, o que ocorreu sem licitação. Ou seja, suas declarações demonstram muita afinidade com o Executivo, pois apesar de registrar algumas recomendações em seus relatórios, tem aceitado os pedidos, sugestões do pasto municipal. No depoimento do senhor Guilherme, ele afirma que a Prefeitura não seguiu suas recomendações quando da redução das alíquotas suplementares e que deveriam primeiro submeter à Secretaria de Previdência, que daí teria chance de ser aprovada, mas isso não foi feito. Segundo ele, ou seja, a Prefeitura apresentou a solução da redução das alíquotas conforme decreto 007/2019, porém o senhor Guilherme disse que isso ele não recomendaria. Deveria consultar primeiro a Secretaria da Previdência. O vereador Júlio Colombo perguntou se o senhor Guilherme estaria se eximindo da responsabilidade da ilegalidade, mas estava alertando. Daí queria saber se foi a Prefeitura que solicitou o índice ou cabia em seu bolso, ou se onde foi que a empresa colocou a observação. Em resposta, o senhor Guilherme comentou, abre aspas, sim, foi a solicitação da Prefeitura como consta no próprio relatório, mas isso já estava claro, mas isso eu já respondi aos senhores vereadores. Eu já respondi isso por várias vezes, inclusive, fechar aspas. O vereador Zairo perguntou, abrir aspas, só para reforçar a desconformidade dessa redução com base nas portarias 403 e 464/18, sofreu um alerta. Os senhores alertaram que essas reduções
não atenderiam o pressuposto dessas resoluções? Fechar aspas. O Guilherme confirmou com a seguinte resposta, abre aspas, sim, fechar aspas. O vereador Potelec perguntou, com relação a essa tabela de alíquota suplementar, esses municípios já adotaram essa abre aspas, com relação a essa tabela da alíquota suplementar, esses municípios já adotaram essa redução também? Fechar aspas. Na resposta do Guilherme, ele afirma que também fez as mesmas colocações, porém nesse município eles atenderam a orientação. Abre aspas, a resposta do senhor Guilherme. Teve um caso, como eu reportei, foi muito similar, praticamente análogo, igual a esse, que nós fizemos a essa recomendação. Só que ela foi atendida pelo município, foi consultada a Secretaria de Previdência. Nessas idas e vindas dessas consultas, houve um deferimento, uma anuência por parte da Secretaria da Previdência, condicionando algumas outras questões técnicas atuariais, sob pena justamente daquilo que eu estava falando nesse caso, sob pena de uma retroatividade das diferenças de alíquota. Fechar aspas. Diante dos depoimentos, com resumo acima, passamos a analisar o relatório realizado pela empresa PSW com base no anexo 7º. 2 pontos merecem destaque na auditoria da PSW. O primeiro foi correspondente à competência dos Conselhos de Administração e Fiscal, em se manifestar à luz da Lei Complementar 053/2007, em seu artigo 25, onde estabelece as competências do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto Criciúma Prev, conforme nos termos no artigo 25 do inciso 15. O que diz o artigo 25? Compete aos Conselhos de Administração e Fiscal, inciso 15º, manifestar-se em projetos de lei de acordos de composição de débitos previdenciários no município de Criciúma, Criciúma Prev. Continua. Não deixando de registrar que no parecer da auditoria foi feita menção à portaria MPS 402 de 2008, alertada pela portaria MPS número 21, alterada pela portaria MPS número 21 de 2013, em seu artigo 5º, o que considera na portaria o parcelamento com lei autorizativa. Mesmo assim, não foi afastada da legalidade da consulta aos conselheiros por conta do artigo 25 da Lei Complementar 053. Outro ponto. No segundo ponto, se refere ao ato do presidente do Instituto ao ser analisado a legalidade dos atos especificamente vinculado ao FPM, como garantia do adimplemento das parcelas do parcelamento à luz da portaria 402/2008 da referida Lei Municipal 7.122 de 2017. A empresa percebeu que a representante legal do Criciúma Prev informou ao agente financeiro da vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, como garantia de pagamento das prestações acordadas nos termos de acordo de parcelamento, tanto do parcelamento quanto das contribuições previdenciárias, caso não sejam pagos. Continua o relatório do PSW aqui. Segundo o parecer da auditoria, abre aspas, no inadimplemento das palavras na data de vencimento determina nos termos de acordo que cabe ao presidente do Instituto Criciúma Prev encaminhar ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao município. Fecha aspas, outro ponto, abre aspas. Recebido a comunicação, o agente financeiro debitará o valor que consta do demonstrativo atualizado na conta corrente do município, que creditará na conta corrente do Instituto Criciúma Prev. Fechar aspas. Outro ponto importante, abre aspas. Assim, deste modo, ressaltamos que o referido documento informa a vinculação da garantia de pagamento das parcelas ao FPM para suportar o pagamento das parcelas na data do vencimento determinada nos termos de acordo, ou seja, na ausência de outra fonte de recursos para a quitação das mesmas, cujo dispositivo não chegou a ser utilizado pelo referido presidente no ato de sua responsabilidade. Fecha aspas.
Por fim, o documento juntado a pedido do vereador Aldinei Potelec, que demonstraria que os valores recebidos deprecatórios no montante de aproximadamente 24 milhões que estavam aplicados no mercado financeiro não poderiam ser para pagamentos das contribuições previdenciárias, pois estariam vinculados como garantia aos pagamentos deprecatórios. Diante disso, de posse dos documentos juntados pela procuradora, a pedido do vereador Aldinei Potelec, foi solicitado pelo presidente que a assessoria jurídica da Casa realizasse um parecer sobre tais documentos, bem como que juntasse todos os documentos dos processos citados pela Procuradoria, a fim de dar transparência aos fatos que estavam sendo apresentados. Desta forma, o parecer da Casa, com base em tais informações, observou que tratava dos autos do deprecatório número 0000707-31.2010.8.24.0500, em trâmite no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Concluído o parecer pela assessoria da Câmara de Vereadores, expôs que abrir aspas, parecer jurídico, o município de Criciúma, ainda que tenha oferecido o valor do precatório federal credor neste, como garantia de pagamento no precatório em âmbito estadual, devedor neste, no valor máximo de 23 milhões, não houve aceitação pelo presidente do Tribunal de Justiça, visto que o valor do precatório que o município irá receber no ano de 2017 não era justificativa suficiente para a suspensão da ordem de bloqueio de valores, haja vista que os recursos não se encontravam à época disponíveis pelo ente, porquanto não escoado o prazo para pagamento do referido requisitório, indeferido para tanto a pretensão do ente municipal. Conforme segue, no entanto, quando recebeu esse valor em 30/6/2017, não pagou o saldo devedor dos autos do precatório estadual. Houve, portanto, algum precatório em que o município de Criciúma era credor, como, por exemplo, o precatório de número 0002592-17.2015.8.24.0500, decorrente de processo motivado pelo município de Criciúma contra o Estado de Santa Catarina, tendo o município oferecido ao Estado de Santa Catarina, devedor, nesta oportunidade, o deságio de 20%, sido recebidos aproximadamente 6 milhões, sendo esses valores repassados diretamente pelo próprio Tribunal de Justiça para pagamentos dos precatórios, abatendo-se, portanto, no exercício de 2018. Continuando. Quanto aos recolhimentos, ficou constatado que em vários meses não houve repasses nos prazos legais pelo município de Criciúma, sendo por diversas vezes intimado a efetuar o pagamento dentro do prazo legal, tanto do antigo gestor quanto do atual, sob pena de sequestro em sua conta, o que aconteceu. Abre aspas. Pela análise, a pretensão, fechar aspas, abre aspas novamente. Pela análise, a pretensão judicial de justificar porque o município deixou de pagar a contribuição previdenciária com os valores aplicados em decorrência de supostas garantias de parcelamento de precatórios não pode ser considerada, pois, conforme folhas de número 171 do anexo 9, o município assumiu a responsabilidade de utilizar integralmente esses recursos recebidos pagamentos de suas dívidas com precatórios. Conforme folhas 219 e 220 do anexo 9, correspondente ao despacho de 8 de setembro de 2017, o presidente Dr. Torres Marques fez constar em sua decisão, abre aspas, Torres Marques, abre aspas. Por fim, importante consignar
que, segundo a informação acostadas às folhas 1401 e 1402, observa-se que o precatório federal número 14.1188.2016.401.9198, mencionado no petitório de folhas 1201 e 1202, no qual o município é credor da importância de 24 milhões, integralmente adimplido, e que, segundo propostas por si apresentada naquela oportunidade, seria utilizada para pagamento do débito aqui perseguido. Estranhamente, após os recebimentos dos valores, nenhuma menção a tal fato ou a referida proposta foi realizada pelo município nesse feito. Pelo exposto, indefiro a pretensão e mantenho a decisão das folhas 1401 a 1415, devendo o município ser intimado para prazo de 10 dias, efetuar o pagamento das parcelas em atraso relativo ao exercício de 2017, sob pena de sequestro e adoção das demais sanções previstas no artigo 104 da ADCT. Ainda resta comprovado que, conforme a certidão de folhas 233 do mesmo anexo, nos autos de número 0000707-31.2010.8.24.0500, de 17 de janeiro de 2018, certifico que decorreu o prazo sem que a municipalidade regularizasse repasses de 2017, totalizando a importância de R$ 13.352.577,69, conforme cláusulas nas folhas 1508. Fechar aspas. Dessa forma, em 5 de 10 de 2018, foi protocolada uma ação de reclamação constitucional com o objetivo de redução do percentual de repasse mensal para 1,3371 da receita corrente líquida para o exercício de 2018, o que suspendeu eventuais sequestros e não modificando nada em relação ao descumprimento conforme citado acima. Por fim, diante de todo exposto, percebemos que todo material colhido, seja por meio de documentos, seja por meio de depoimentos de pessoas, não há como afastar a responsabilidade dos gestores nos pontos específicos da denúncia. Primeiro ponto da denúncia que foi levado ao Ministério Público trazido a nós. Quanto ao primeiro item, a ausência de parecer do Conselho quanto ao parcelamento relativo ao período de 2017 a 2018, em desacordo com o artigo 25 do inciso 15 da Lei Complementar 053 de 2007, considerando, seu inciso 5º, que é 15º, desculpa, considerando que está devidamente comprovada que o Conselho de Administração e Fiscal não foram comunicados e nem solicitado a manifestação acerca do projeto de lei, de origem do Executivo número 128/2018, que vinculou a Lei Ordinária 7.386/2018, de 20 de dezembro de 2018, que estabeleceu o parcelamento das contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas ao Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Públicos de Criciúma. Primeiro ponto, a contribuição patronal do município de Criciúma das competências de abril de 2017 até dezembro de 2017, incluindo o 13º, e também, na segunda parte de 2018, contribuição patronal do município de Criciúma com as competências de janeiro de 2018 até dezembro de 2018, incluindo o 13º. Considerando que a portaria 402 de 2008, alterada pela portaria MPS 21 de 2013, no seu artigo 5º, prevê a possibilidade de parcelamento mediante lei autorizativa. Considerando que a portaria regula uma situação de órgãos não isenta do cumprimento dos requisitos legais, de uma lei complementar, ainda que o município cujo requisito deva ser cumprido, o que não compromete a permissão da portaria. Observa-se nesse item a falta de cumprimento legal. Da segunda denúncia e da quarta do Ministério Público. Quanto ao item que tratava da inexistência de valores da composição de débito, de parcelamento da Câmara de Vereadores para efeito de parcelamento, e no item 4, da falta de pagamento dos valores devidos de Criciúma Prev, com a existência de saldo financeiro em suas respectivas datas, junto ao Criciúma Prev,
à Prefeitura Municipal de Criciúma com as instituições financeiras. Nesses 2 pontos, referente à falta de valores do projeto de lei, de fato não foi informado, porém a preocupação foi o prejuízo de R$ 3.469.474,18, correspondente a juros, multa e correção monetária. Esses juros foram aplicados sobre o valor nominal do parcelamento de R$ 48.991.050,65, ocasionado pelo não pagamento das parcelas, mesmo com existência de saldo em conta corrente junto à Prefeitura Municipal de Criciúma. Segundo os depoentes, Celito Cardoso, secretário da Fazenda atual, e Robson Gotuso, ex-secretário da Fazenda, não há dúvida quanto ao fato da existência de recursos disponíveis, inclusive investido no mercado financeiro, que por opção pessoal do próprio prefeito Clédio Salvaro, não quis realizar os pagamentos dos pareceres de responsabilidade patronal correspondente ao Criciúma Prev, por estratégia, conforme foi confirmado pelos depoentes. Ainda que os documentos juntados pela Procuradoria do município, tentando justificar que os valores aplicados provenientes do recebimento de precatórios estavam em garantia ou vinculados. O pagamento de outros precatórios do Estado, verificou-se que, conforme os documentos juntados, a Prefeitura deixou de cumprir o acordo estabelecido quanto ao recebimento dos valores e ainda que intimados para pagar, o que nos parece que tais valores estavam livres, ou seja, não pagaram porque não quiseram. Desta forma, tendo o dinheiro em caixa, não utilizado para pagamento das parcelas do Criciúma Prev, geraram multas, juros e correção para o contribuinte pagar por causa do parcelamento. Óbvio que isso é prejuízo para a Prefeitura e o Criciúma Prev, pois a aplicação não rendeu os juros suficientes que compensasse o parcelamento com os encargos. Sem considerar que esse recurso poderia ter sido aplicado pelo Instituto e ainda as parcelas serão... Sem considerar que esse recurso poderia ter sido aplicado pelo Instituto e ainda as parcelas serão corrigidas, causando maior prejuízo. Já no item 3º, dos atos do presidente do Criciúma Prev, acerca de suas obrigações quanto ao adimplemento das parcelas cuja garantia está vinculada ao FPM, à luz das portarias da Portaria MPS 402, correspondente à Lei 7.122 de 2017. Temos a esclarecer que o diretor deixou de cumprir com suas obrigações, conforme está bem informado nos termos de confissão da dívida. Na realidade, o senhor Darcy comunicou a vinculação do FPM, porém faltou em não comunicar a retenção, comprometendo o adimplemento. O termo de confissão prevê que nenhum atraso poderia ocorrer após o parcelamento de 2017, conforme a própria Lei 7.122 de 2017 astada, o que não foi atendido pelo presidente. Esse é o meu relato, e que encaminhe para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para da Previdência e outro aqui que eu acabei de dizer. Enfim, esse é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Bom, agora, vereadores, esse relatório passa para a possibilidade de vistas. Quem desejar pegar vistas desse relatório, eu gostaria que se manifestasse. Se tiver dois, eu também gostaria de tomar conhecimento na íntegra. Não quer participar? Então, nós vamos fazer uma votação. Nós vamos fazer um sorteio e ver quem é que vai... Eu também quero participar, porque eu quero ler também na íntegra esse processo todo aí, assim. Vamos fazer os nomes? Paiol, não vai participar, Paiol? Não? Então fica o vereador Aldinei, vereador Jair, vereador Zairo, Júlio Colombo e Júlio Kaminski.
quem é? Não, vamos conferir. Kate, por favor. Então, conferindo quem Kate pediu participa. vistas. Júlio Colombo. Só para acompanhar. Jair Alexandre. Júlio Kamiski. Aldinei Potelec. Zairo Casagrande. Vamos dobrar isso, botar no... Aqui, ó. Gostaria que os nobres colegas viessem aqui. O primeiro que receber agora, que for tirado, é o primeiro a levar em vista. Recebe agora o relatório e traz de volta na quarta-feira, às 15 horas também, ok? E o segundo que pegar, pega na quarta-feira às 15 horas e devolve sexta-feira às 15 horas, ok? Ok. Ok, tira aí. O primeiro a levar em vistas é o vereador Zairo Casagrande. Ok? Então, na sequência, já vou entregar para o senhor o relatório. O senhor tem até quarta-feira, às 15 horas, para protocolar a devolução nessa casa. Se o senhor tiver que fazer algum relatório, o senhor tem que entregar no mesmo instante. Ok? Vamos ao segundo sorteado para o direito a levar vistas. É o vereador Júlio Colombo, ok? Então, a segunda vista é o vereador Júlio Colombo. O vereador Zairo, nesse momento que nós vamos fazer a entrega do relatório. Giovanni, por gentileza, pega uma cópia todinho do parecer. E aquela última parte que não foi digitalizada, certo? Porque... Isso. Tu vai digitalizar essa parte, isso ainda hoje? Não. Não, vamos entregar para o vereador o relatório. E a última... Não. Só um pouquinho, vereador. Só um pouquinho, vereador. Só um pouquinho, vereador. Vamos, conforme nós combinamos. O vereador Zairo leva agora o relatório. Nós vamos protocolar a entrega para ele o horário. Tá? E o prazo de devolução, quarta-feira às 15 horas. Conforme o senhor vai protocolar. E, vereador Júlio, na quarta-feira, às 15 horas, nós também faremos a entrega para o senhor, mediante protocolo, e o seu prazo é até sexta-feira, às 15 horas, ok? Pois não? Vamos lá? Tá bom. Daqui. Vereador, oficialmente, o senhor tem até quarta-feira, às 15 horas, para nos devolver esse relatório. Ok? O senhor vai assinar o protocolo com o Giovanni Zappellini. Ok? Cumprido? Encerrado essa parte... O protocolo e o cronograma de entrega também estabelecido. Segunda-feira, tá, às 13 horas e 30 minutos, nós vamos fazer a votação dos relatórios, ok? É 13h30 na próxima segunda-feira, que é dia 5/8. Obrigado a todos, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo silêncio que vocês fizeram, muito obrigado, um abraço a todos. Boa tarde.